Sabemos bem qual a importância da Previdência Social em nossas vidas. Afinal, é um seguro social, um direito de todo trabalhador. Mas o que significa essa reforma proposta pelo presidente Michel Temer? Como ficam os direitos dos trabalhadores com a aprovação dessa reforma? No programa TV Câmara Entrevista de hoje, você vai saber um pouco mais sobre esse tema e para isso nós recebemos aqui o advogado Gilberto Silvério para conversar sobre a reforma da Previdência. Doutor, seja bem-vindo aqui, eu pedi licença para chamá-lo de você. Seja muito bem-vindo aqui ao programa TV Câmara Entrevista, é um prazer recebê-lo aqui. Prazer é meu estar aqui e agradeço muito o convite. Muito bem, vamos começar falando do básico, né? Quando fala Previdência Social, o que é a Previdência Social? A Previdência Social é um direito social previsto na Constituição. É um amparo, né, para o trabalhador, para a sua família. A Previdência Social, ela acompanha, né, o cidadão antes que ele nasça, ou seja, garante, né, a maternidade e depois, né, que o cidadão se vai, que ele morre, né, com a pensão pós-morte dos seus dependentes. E aí permeia a vida dele, na vida laboral, um acidente de trabalho, a aposentadoria na velhice. Então, na verdade, é uma preocupação que o Estado deve ter para assegurar uma vida digna, né? Antes, durante a vida e após a partida, né, para os dependentes, obviamente. Então, realmente, é uma questão de extrema importância a Previdência na vida de cada cidadão. Muito bem. Agora, muita gente fala, os antigos chamam do o INPS, né, o INSS, enfim, tem muitos nomes que se dá muito hoje com relação à Previdência Social, de uma forma geral. Está bem ligado esse tema, né, só para a gente se situar. Muita gente faz confusão do que está acontecendo. Aí eu pergunto, o que é essa reforma que querem fazer na Previdência Social e o que ela abrange? Não, pois não. Na verdade, não é a primeira reforma da Previdência, né, que é apresentada pelo governo de plantão. Então, desde 88, quando foi aprovada a Constituição de 88, né, com esse viés que eu falei de uma preocupação social, reformas aconteceram na Previdência dos servidores e também dos trabalhadores do setor público e privado, né. Então, houve uma reforma em 98, uma reforma em 2003, e depois, ao longo disso, também alterações na legislação, também com viés de reforma de mudança na vida, nas regras previdenciárias, né? E essas mudanças é alegado pelo governo que há um déficit, né, do sistema previdenciário nacional. Isso não é fato, porque as entidades, né, os auditores fiscais, que se congregam em entidades sérias, tipo a Anfip, tem dito que não é verdadeiro. Na verdade, é uma questão de mágica contábil, de matemática, e eu também acompanho isso, né? Se a gente for ver a história da Previdência lá atrás, a Previdência ela ganhou o status constitucional em 1934. Ela surgiu em 1923, mas desde 1934 é expresso, né, de que a Previdência ela será financiada pelo trabalhador, pelo empregado e pelo governo. De 1934 até 1960, o governo não contribuiu com um centavo, né? Então são 26 anos de dívida. Tanto é verdade que se você pegar uma lei de 1960, a Lopes, né, que é a Lei de Organização da Previdência Social, os artigos 135 e 138 dela, existe uma confissão de dívida. A União confessa que nunca pagou e ela se compromete lá textualmente de pagar 1 bilhão de cruzeiro da época por ano para a Previdência, mas também nunca pagou. Então, na verdade, se tem déficit, essa culpa é do governo também. Se tem déficit, também em função dos sonegadores. Então, o trabalhador em si ele não tem opção, ele, né, sofre desconto na fonte. Então, a Previdência ela é para ser custeada por todos. Então, se tem crise no sistema, não é culpa dos trabalhadores. E também não é tão crise assim. E por último, como é um direito social, é fundamental que o Estado garanta isso. Mas, infelizmente, o Estado cada vez quer ser mínimo, né? Estado mínimo, né? A gente chama de Estado neoliberal, um Estado ausente. Aliás, nós estamos voltando 200 anos no tempo, né? Quando surgiu a primeira ideia de Previdência lá com o Otto von Bismarck, que tinha essa ideia de que, olha, governo é um governo policialesco, governo cuida da segurança e cada um por si, Deus por todos. Então, essas reformas vão nesse sentido. Então, elas mexem basicamente no quê, né? As reformas elas se pautam por alterar as idades, né? Ou seja, aumenta a idade para a aposentadoria, aumenta o tempo de contribuição e reduz o valor do benefício. Então, é isso que está acontecendo de novo e mais uma vez na Previdência. Então, quando fala de reforma, a reforma parece uma coisa boa, né? A gente fala de reformar, vamos reformar a cozinha, né, lá em casa, vamos reformar o quarto dos meninos.
Mas, na verdade, essa reforma é um desmonte do sistema de seguridade, né, social e de previdência nesse país. Ou seja, a reforma, ao invés de deixar com um aspecto mais novo, vai deixar simplesmente com um aspecto mais velho, de até então, como a história mesmo diz, como o senhor falou aqui, com relação a que o trabalhador sempre pagou a parte, sua parcela mais alta. Aí eu pergunto, se o trabalhador sempre pagou sua parcela mais alta e os empregados e o próprio governo não deixou de pagar sua... A gente sabe que o déficit na questão empresarial, na questão da sonegação de imposto é muito alto no Brasil e o governo também, com relação à Previdência, como o senhor bem disse, ficou 22 anos praticamente sem pagar nada e depois do seu comprometimento também de 1 bilhão de cruzeiros até então, na época, até hoje também, não pagou nada disso. A minha pergunta é, não haveria uma outra maneira de se realizar essa reforma, ou a maneira mais lógica para quem é leigo, conhecendo um pouquinho da história, seria retirar mais direitos de quem? Retirar direitos não, exigir que fosse cumprida a lei, por exemplo, para acabar com a sonegação e para que o governo custeasse isso de forma mais efetiva ou de forma efetiva. Por que isso não acontece? Não, exatamente. É um problema também de, vamos dizer, de informação, né? E de consciência política também, vamos trabalhar, da população de exigir nesse sentido. Você foi na linha certa. O grande gargalo hoje é a questão da sonegação, e não há ações concretas e efetivas do governo para fazer essa cobrança em cima dos grandes devedores do país. O governo ele tem que fazer a parte dele. A questão é que essas reformas elas estão sendo feitas para sobrar dinheiro para quê? Para pagar a dívida pública, né? Então hoje a grande parte dos impostos que nós pagamos, dos recursos do PIB da União, é para pagar a dívida pública, para pagar juros da dívida. Essa dívida que já foi paga tantas e tantas vezes, mas continua sendo paga ainda. Então, se cortasse 10% do que é remetido para a dívida pública nesse país, nós já teríamos aí uma folga, né, de muitos anos de previdência. E na nossa opinião, enquanto técnico, né, enquanto advogado, desde há muito tempo, desde 1993, que a gente acompanha a questão da Previdência, não existe déficit, não existe necessidade de fazer reforma. Tem que fazer reforma no comportamento do governo, de facilitar a vida dos sonegadores, né? Tem que parar com isso, tem que dificultar, e o governo tem que fazer efetivamente a parte dele. A outra coisa é que nós temos uma Constituição para ser respeitada. E a nossa Constituição diz que a Previdência é um direito social. Então o governo tem que entrar com a parte dele, como foi dito lá desde 1934. Então, o governo também tem que contribuir, tem que tirar. O que o governo faz, ele tira dinheiro da Previdência, né? Aquela famosa DRU, né, que é a desvinculação de receita da União, que é o que é isso? O governo, ele, por decreto, né, o Congresso autoriza, ele pode tirar dinheiro de um lugar e mandar para outro, desvincula. E quem mais perde com esse dinheiro é a Previdência. E essa desvinculação desse dinheiro vai para onde? Vai pagar a dívida pública e para outras ações de caráter aí mais... vamos dizer, eleitoreiros, né, de fazer, agora, por exemplo, está barganhando a reforma da Previdência, então precisa atender os deputados, né, com obras, então desvia os recursos da Previdência para outras finalidades. Então o problema não é dos trabalhadores, o problema é do governo, é o comportamento do governo, que precisa realmente ser retrabalhado, e os trabalhadores não têm mais também o que ceder, o que, né, dar de contribuição para enfrentar essa crise, que ela é real, a crise existe. Mas não são os trabalhadores que têm que pagar por essa crise. Muito bem, você está assistindo ao programa TV Câmara Entrevista. Nosso tema de hoje é a reforma da Previdência. Estamos recebendo aqui o advogado e especialista Gilberto Silvério para falar sobre esse assunto. Agora, Gilberto, com relação ao caminho, né, dessa reforma da Previdência, a gente sabe que já foi aprovada na Câmara dos Deputados, e qual é o caminho agora que ela percorre, como que é o processo até que ela comece a valer? Na verdade, ela não foi aprovada ainda na Câmara, que é tanta reforma realmente que a verdade, gente confunde. Que foi aprovada na Câmara foi a reforma trabalhista, né? Que não tem nada a ver, assim, diretamente. Não tem nada a ver, realmente outra situação, outro processo. Vai na mesma linha do ataque aos direitos sociais, mas a reforma da Previdência ela vai ser apreciada agora na comissão, numa comissão, né, de Constituição e Justiça, comissão especial, e aí vai ser aprovado o relatório, que na verdade é o substituto, né, o substitutivo, o projeto substitutivo, que foi apresentado pelo relator. O governo apresentou um projeto, e aí houve, né, várias alterações, e aí vai ser apreciado nessa comissão, e se aprovado da comissão, aí vai a plenário para votar, plenário da Câmara dos Deputados,
que precisa de uma maioria qualificada, né? 2/3 do Congresso, diferente da reforma trabalhista, que era 50% mais uma, mais fácil. A reforma da Previdência, como é uma alteração da Constituição, ela precisa de um quórum qualificado, um quórum maior, né? E aí a dificuldade é maior. Então, aprovado na Câmara, né, por esse quórum, por esses 2/3 dos deputados, aí essa reforma segue para o Senado. E aí o Senado também tem que aprovar. Aí só depois da aprovação, isso se o Senado não alterar. Se o Senado alterar o projeto volta para a Câmara, né? E aí, mas se o Senado não alterar, aí o próprio Congresso, ele promulga essa emenda, não precisa nem de sanção do presidente. Então tudo acontece no âmbito do Congresso Nacional. Quais são as principais mudanças, né, que vão ocorrer dentro dessa reforma, daquilo que nós temos hoje no cenário atual, só porque nosso telespectador possa conhecer um pouquinho mais do que ele vai ser afetado ou o que vai ser mudado dentro do seu ambiente de trabalho? Não, com certeza, isso é de suma importância, né? É esclarecer realmente o que vai ser mudado nessa reforma, nessa nova reforma, né? E que não é a última, né? Com certeza, outras reformas virão, né? Então, de outras formas virão, o mecanismo, né, que existe na reforma, antes de entrar nos detalhes, é que a reforma ela é permanente. Essa proposta do governo, ela cria, né, uma situação em que é estabelecida uma idade mínima para a aposentadoria, né, 65 anos de idade para o homem, 62 para a mulher, só que tem um mecanismo de atualização constante dessa idade, ou seja, a reforma ela é permanente. Em que sentido? Havendo, né, uma alteração na expectativa de vida, né, medida pelo IBGE, então, por exemplo, se aumentar em 1 ano a expectativa de vida do IBGE, também vai aumentar essa idade mínima. Então, esse é um dos mecanismos que está sendo criado na reforma, e antes da gente entrar nos detalhes, né? Eu te dou um exemplo, meu caso, eu tenho 50 anos de idade, pela nova regra sendo proposta, eu me aposento aos 65. Certo? Daqui a 15 anos. Daqui a 15 anos eu vou, né, no INSS e falo, olha, já tenho o tempo de contribuição, já cheguei na idade. Só que por esse mecanismo sendo proposto, né, de atualização permanente, quando eu chegar daqui a 15 anos, eu vou lá, aí posso ter uma surpresa muito grande que o IBGE, depois de 15 anos, ele mediu que a expectativa de vida do brasileiro subiu 3 ou 4 anos. Então não vai ser 65, vai ser 69, 68. Né? Então para ter uma ideia. Mas indo aos detalhes, essa proposta de reforma, ela promove alterações na previdência dos servidores públicos e dos trabalhadores do setor privado, né? Regido pelo INSS. Você falou do INSS, né? Aquela hora as pessoas confundem, né? Então, mas são 2 regimes de previdência, ou seja, são 2 conjuntos de leis distintas. O regime próprio de previdência social, de servidores públicos, né? Que tem seus institutos, e Jacareí nós temos o IPMJ. Então, o IPMJ é o órgão gestor desse regime jurídico, desse regime constitucional, desse regime de leis dos servidores públicos. E nós temos o regime geral de previdência social, o RGPS, e que esse regime geral ele é gerido pelo INSS. Então, trabalhadores amparados pelo INSS, né, de fábrica, de indústria, de comércio, de serviço em geral, são amparados pelo INSS, se aposentam pelo INSS. E os servidores públicos têm o seu regime próprio de previdência social, como disse aqui, já que tem o IPMJ. Então, promove uma alteração para esses 2 grupos, né? E a ideia é unificar a Previdência no Brasil, ter uma única regra de Previdência para o setor público e privado. Desde 98 existe esse processo, esse caminho de isonomia entre os 2 regimes e está se encontrando. E essa reforma, ela fecha nesse sentido, né? Então, fica até mais fácil para explicar. Então, qual é a proposta que está sendo feita para o governo em termos de uma aposentadoria voluntária, quando eu chego no tempo de contribuição e chego numa idade. Então, hoje a regra no serviço público é 60 anos de idade para o homem e 55 para a mulher. A proposta é que seja 65 para o homem, ou seja, aumenta 5 anos para o homem, e para a mulher passa a ser 62. Para a mulher aumenta 7 anos, aumenta mais. Era para ser igual, o governo deu uma recuada, né? Era para ser 65 homem, 65 mulher, ou deu uma recuada. Mais um tempo de contribuição mínimo de 25 anos, ou seja, a idade, mais um tempo de contribuição mínimo. No setor privado, a mesma coisa. Vai chegar nos 65 anos de idade para o homem e 62 para a mulher. E o tempo mínimo de contribuição é de 25 anos. A diferença é que hoje, no INSS, não existe idade mínima, né? Porque o governo não conseguiu aprovar. Em 98, por um voto, não passou a idade mínima para os trabalhadores do INSS. Mas no serviço público já existe idade mínima. Então essa reforma, ela iguala, então impõe uma idade mínima para os trabalhadores do INSS, que vai ficar 65 anos de idade para o homem e 62 para a mulher.
Lógico que há regras de transição para quem já está no sistema, mas essa regra de transição também, a gente pode depois detalhar, para não termos tempo, né? Sim. A gente fala sobre a regra de transição, mas elas também não amenizam muito. E também a ideia, como eu disse, altera o tempo de contribuição, altera a idade, né, sempre para maior, o que cai é o valor do benefício. Então também a reforma ela propõe que tanto o servidor público quanto o trabalhador do setor privado tenham o seu benefício calculado com base nas suas contribuições a partir de julho de 94 e baseado em 100% de uma média, né, faz uma média aritmética simples. Então eu tenho que verificar as contribuições que eu tive ao longo do tempo e aí isso vai ser feito, né, uma regrinha de 3 e eu acho o valor do meu benefício. Até então, o que vigora é que essa média estaria de 80% das maiores contribuições. Agora não, vai ser sobre 100%, ou seja, isso reduz o valor do benefício, né, do trabalhador. Só para a gente entender até um pouquinho, até a fundo, primeiramente com relação a esse tempo que mudou, né? Que agora a regra, de acordo com a proposta, é que o homem se aposente com 65 e a mulher com 62 anos, com o mínimo de 25 anos de contribuição. Uhum. Ou seja, aquela regra que tinha antes, de coisa se eu estou errado, do tempo de contribuição. Exemplo, se a pessoa chegasse aos 50 anos com 30 anos de contribuição, já era possível pedir a sua aposentadoria. E isso aí, muita gente pergunta, muita gente confunde essa situação. Isso acaba ou não? Sim, na verdade muda. Hoje, o que você tem de situação? Não é como quem nos ouve são trabalhadores do setor público e privado, então tem que separar. Hoje, no INSS, como é que funciona? Hoje, se eu for buscar meu benefício do INSS de aposentadoria, o homem tem que ter 35 anos de contribuição, só. E a mulher, 30 anos de contribuição. Essa é a única regra do regime geral. Não importa a idade. Se ele não chega antes dos 60, Exatamente. Sem problemas. Hoje não existe idade no INSS. A questão está no valor do benefício. Um cidadão com 50 anos de idade, ele pode se aposentar no INSS com 49. Eu conheço, né, pessoas que se aposentaram no regime próprio, no regime geral do INSS, com 42 anos de idade. O próprio presidente da República aposentou aos 50 anos de idade. Aí é outra história, né? Mas é possível hoje no INSS se aposentar com uma idade de 50, não tem idade mínima. Só que existe uma coisa chamada fator previdenciário que reduz o valor do benefício. Então, um homem com 50 anos de idade, vamos pegar o meu caso, eu poderia me aposentar, tenho tempo de contribuição suficiente, eu posso me aposentar. Só que o valor do meu benefício, calculado pela média, eu vou receber em torno de 60% do valor do benefício que eu tenho direito. Então, isso é INSS. No serviço público, hoje já vigora a idade mínima. No serviço público, o homem tem que ter 60 anos de idade, mais 35 anos de contribuição, 10 anos de serviço público, 5 no cargo. São 4 critérios no serviço público. A mulher no serviço público hoje tem que ter 55 anos de idade, 30 de contribuição, mais 10 anos no serviço, 10 anos no serviço público e 5 no cargo. Então, aqui no serviço público exige já desde 98 que tem a idade mínima, né? Não sei se ficou claro. Não ficou claro. Com relação ao valor do benefício, para alcançar a totalidade do seu benefício no setor público como é hoje, e vai permanecer assim também, segundo a proposta, para o setor privado? Excelente pergunta. No setor público, hoje, há a possibilidade do servidor público se aposentar com a sua última remuneração, a chamada integralidade, né? Então, eu pego meu último lerite lá, depois de 60 anos de idade homem, 55 mulher, 35 anos de contribuição homem, 30 mulher, e vejo lá a minha olerite da minha última remuneração, bom, esse aqui é o valor do meu benefício. Isso é possível hoje, embora não para todos os servidores. Quem entrou no serviço público a partir de 1º de janeiro de 2004 não tem essa possibilidade mais. Cálculo pela média, mas pode ser 100% da média. Então, mas para a gente não confundir. Então, na sua pergunta, o servidor público ele pode se aposentar com base na sua última remuneração. Hoje existe essa possibilidade, né? E também não existe limite de benefício. No INSS, há um limite do benefício. Ninguém recebe uma aposentadoria no INSS mais do que R$ 5.531, que é o teto. No serviço público, não. Você pode receber 10, 15, né, 20, lógico que a realidade não é essa, né? A maioria recebe salários abaixo de R$3.000, salário mínimo também no serviço público. Mas é possível, pegar um médico que ganhe 10 mil, ele pode, no serviço público, se aposentar. Com a nova regra, isso vai mudar. Então vai igualar. O mesmo teto do INSS vai ser aplicado para os servidores públicos. Então haverá um nivelamento, né, do benefício. Isso vai acontecer depois que for aprovada a reforma. Ou seja, aquele trabalhador que está hoje no setor público que poderia aposentar com seus R$10.000, um médico, por exemplo, aposentar com R$10.000, ele vai ter que aposentar pelo teto do INSS, de acordo com a proposta, se for aprovada. Exatamente.
Muito bem. Este é o programa TV Câmara Entrevista. Nosso tema de hoje, estamos falando sobre a reforma da Previdência. Estamos na companhia do advogado Gilberto Silvério, que também é especialista no assunto, para compreendermos melhor quais as razões dessa reforma, assim como as mudanças consequentes. Vamos para um breve intervalo, mas a conversa continua no próximo bloco. Continue com a gente.